microfone, direto no alvo, Vero em ponto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A política brasileira, em sua essência, é um jogo de poder e sobrevivência. Mas em alguns estados, como Alagoas, esse jogo assume a forma de uma saga familiar, de uma guerra de clãs onde o sangue e o sobrenome são as moedas mais valiosas. Por gerações, o poder é transmitido como uma herança, uma coroa que passa de pai para filho. Mas o que acontece quando o sucessor não tem a mesma força do patriarca? Quando o herdeiro não herda a mesma influência, a mesma habilidade, o mesmo carisma? A pergunta que nos assombra hoje é: a relevância de um nome tem prazo de validade? E a força de um clã pode ser herdada sem esforço? Não pode, Vera. Não pode porque a política não é uma fábrica de pão de forma, onde todo produto é idêntico. A política é um terreno baldio, e o herdeiro, nesse caso, é o Arthurzinho, o filho do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O pai dele, o poderoso cacique do Centrão, agora tem um plano. Quer que o filho assuma a sua vaga de deputado federal por Alagoas. Mas a ironia do destino, ou melhor, a ironia da política, é que a própria família Lira já avalia que o Arthurzinho enfrentará dificuldades. É a prova de que um sobrenome é uma coisa, mas o poder de fato é outra. O cenário de Alagoas é um campo de batalha política, onde o poder é disputado entre famílias que se alternam no comando do Estado. Arthur Lira, durante sua presidência na Câmara, reuniu um poder sem precedentes, especialmente com o controle sobre o orçamento secreto, que o permitiu reunir o apoio de dezenas de prefeituras alagoanas. Ele se tornou uma figura nacional, um articulador capaz de pautar o Brasil. No entanto, sua força em Alagoas parece estar em declínio. Enquanto Lira construía pontes em Brasília, Renan Calheiros e sua família, que também tem uma longa história de poder no Estado, trabalhavam em silêncio. Eles trabalharam no escuro, Vera, nos bastidores. Enquanto um Lira estava no centro dos holofotes nacionais, o outro, o Calheiros, estava construindo a sua base no interior do estado, cidade por cidade, prefeito por prefeito. A gente tem a notícia de que Renan Calheiros já conta com o apoio de 42 dos 102 prefeitos alagoanos. É a prova de que a política não se faz apenas em plenário ou em discursos na televisão. A política, de fato, se faz na ponta, na base, nos acordos fechados nas prefeituras e nas lideranças locais. O que a gente tem é a falência da liderança de um Lira em seu próprio quintal. E essa falência tem um custo. A avaliação política é de que Arthur Lira só terá força para se reeleger ao Senado, um cargo de maior visibilidade nacional, mas que não tem a mesma capacidade de articulação e influência sobre o Estado. Eleito senador, ele perde a sua influência na Câmara. E mais importante, ele não terá força para eleger seu próprio filho. A aposta de Lira em seu filho é vista como uma regressão política, uma tentativa de manter o poder que, ao que parece, está escorrendo pelas suas mãos. A aposta no filho, na verdade, é um sinal de fraqueza. O pai é um leão, o filho é um filhote. E o Lira, o pai, agora precisa escolher. Ou ele tenta manter a sua influência sobre Alagoas, elegendo um sucessor fraco, ou ele se protege no Senado. E a política, Vera, é o jogo da proteção. Ele vai se proteger. O Arthurzinho será sacrificado em nome da sobrevivência do pai. A política no Brasil é um jogo de xadrez onde o rei, nesse caso, o patriarca, sempre sacrifica os peões para se salvar. A política de sucessão familiar é uma tradição no Brasil, especialmente em estados como Alagoas. Mas há uma diferença fundamental entre a força de um líder e o carisma de um nome. Arthur Lira construiu sua força com base em negociações duras, em sua capacidade de articulação e, claro, no controle sobre o orçamento. Ele é, em essência, um cacique, um político que faz a diferença por sua habilidade de conseguir recursos e entregá-los aos seus aliados. O seu filho, por outro lado, herda apenas o nome. Ele não tem a mesma habilidade, o mesmo capital político, a mesma capacidade de articulação. Ele herda essa expectativa, mas não o poder. E é aí que reside a maldição do sobrenome. O nome Lira, para os eleitores, pode ter o peso do pai, mas os políticos, Vera, não votam com o coração. Eles votam por lógica própria, e eles sabem que a fonte dos recursos, o poder do orçamento, está nas mãos do pai. E o pai agora está em declínio. A família Calheiros, que tem o seu próprio poder de barganha, já está se organizando para tomar conta do vácuo. Eles não se importam com o Arthurzinho. Eles se importam com o que o pai dele representa e com o que ele não consegue mais entregar. A política de sucessão familiar é uma tradição no Brasil, especialmente em estados como Alagoas. Mas há uma diferença fundamental entre a força de um líder e a de um nome. Arthur Lira construiu sua força com base em negociações duras e sua capacidade de articulação. Ele é, em essência, um cacique, um político que faz a diferença.
Seu filho, no entanto, não herda a mesma habilidade, o mesmo capital político ou a mesma capacidade de articulação. Ele herda a expectativa e o nome, mas a força desse nome como um ativo eleitoral ainda não foi testada. A capacidade de Arthur Lira de transferir seu poder para um sucessor é a prova de fogo para o seu legado, o que não significa que o seu poder está diminuindo, e sim que ele está sendo colocado à prova de forma definitiva. No final do dia, a história de Arthur Lira Filho é um lembrete de que a política de clãs, apesar de sua longevidade, também tem seus limites. A força de um nome não é um cheque em branco. Ela precisa ser renovada com base em habilidade, em articulação e, acima de tudo, em resultados. A candidatura do filho é, portanto, um teste para a marca Lira. O resultado não é certo, mas o próprio esforço para que a transferência de poder aconteça já mostra que a influência do pai, apesar de imensa, não é absoluta. É a prova de que a era de um líder, por mais absoluta que pareça, pode estar chegando a um momento decisivo, onde o futuro será definido por negociações em seu próprio quintal. Então, o que nos resta, Vera, é a certeza de que a política brasileira não é um jogo de sobrenomes, é um jogo de poder. E nesse jogo, o que vale não é a herança, mas a capacidade de se adaptar e de continuar jogando. Com ou sem Arthurzinho, a batalha dos clãs em Alagoas e no Brasil está longe de acabar.